Olá, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, e voltando a falar aí sobre Muay Thai. Gente, a gente conversou muito aqui sobre Muay Thai no programa, né? Até por pedido mesmo, os seguidores aí do Resenha, lá pelo portal R011 aí, sempre perguntando, e a gente, para falar de Muay Thai, falamos de luta, de competição, tinha que falar sobre arbitragem também, né? Rogério, seja bem-vindo aqui. Obrigado. O Rogério que é referência aí nesse meio, né, da arbitragem. Rogério, explica pra gente um pouquinho, assim, até sobre o Muay Thai. É uma arte marcial origem tailandesa, né? Isso. E cresceu muito nessa questão da competição, mas a competição ela vai focar mais voltado mais pro MMA ou tem competição de Muay Thai também? Não, são competições específicas, né? Nós temos Tá, competições específicas a um outro público, que abraça tá, um outro público, né? E tem se crescido muito. A modalidade, de acordo com que ela vai se expandindo de forma global, ela vai saindo da Tailândia, o pessoal vai conhecendo cada vez mais a modalidade, vai se encantando mais e está em alta agora, né? Está em crescimento absurdo. Muitos eventos voltados exclusivamente para o Muay Thai, né? Estão entrando no cenário com muito orçamento, com muita grana e está atraindo atletas do mundo inteiro. e aí a arbitragem tem que estar presente ali. Eu até escutei de um dos convidados falando assim, olha, quando é esporte de competição, tem que, se não for não tiver arbitragem, não tiver regra, não vai ser esporte de competição, no caso. Acontece que quando você está competindo por alguma coisa, você quer a maior clareza possível sobre o resultado. Ninguém Tá, quer perder, né? Nenhum dos lados vai querer perder. O que acontecia antigamente é que se reuniam os próprios treinadores, né, para poder fazer avaliação de luta, para fazer julgamento de luta. Só que isso é gambiarra, né? Na hora acaba não dando muito certo, acaba tendo um treinador que tem mais intimidade com algum outro líder de equipe, ou tá, gosta de determinado atleta. Então, a questão aqui é o profissionalismo, né? Se você não tiver uma equipe específica para a arbitragem e qualificada para a arbitragem, você sai da zona do profissionalismo e a tendência, né, é que acarretem problemas à frente. A arbitragem ela entra nesse cenário para profissionalizar o esporte. Porque não entendi. basta ser somente um esporte, mas para Tá. profissionalizar ele é preciso que todos os envolvidos estejam atuando cada um na sua devida função. Na sua devida função. E aí, o Muay Thai, ele tem regras Tem específicas? regras específicas, essas regras são estabelecidas pela autoridade esportiva da Tailândia, Tá, né, e espalhadas pelo mundo. Existem algumas interpretações diferentes, né, mas são interpretações que estão previstas em regra. Então, tá. a regra ela te dá uma base, ela te dá um norte ali para você seguir, né, dando brechas para algumas interpretações diferentes, mas essas interpretações elas são pré-estabelecidas pelas equipes de arbitragem já com antecedência. Então, quando o treinador coloca um atleta na luta com determinada entidade, ele sabe qual é a linha de raciocínio dessa arbitragem, dessa equipe. Entendi. E para a pessoa ser um árbitro, por exemplo, da modalidade, ela tem que ser praticante também dessa modalidade esportiva, dessa luta? Como Hum, que funciona isso? Porque assim, por exemplo, árbitros, fazer uma comparação besta até, né? sim, Árbitros de futebol que não necessariamente são jogadores, né? Mas eles têm que entender do sim. funcionamento daquele esporte. Como que funciona no caso do árbitro Também no não Muay há Thai? necessidade de ser um praticante, tá? Tá. Como também não há necessidade de ser um formado dentro da modalidade ou ser um atleta. É óbvio que ajuda muito, mas ajuda muito, porque é necessário que se tenha a visão da luta, né? Ter a vivência da luta te auxilia muito a interpretar ela, né? Mas com dedicação e foco, qualquer um pode se tornar um árbitro, qualquer um tem a condição de estar como um juiz ali e tudo mais, né? O que é mais comum é termos praticantes da modalidade dentro dos quadros de arbitragem. Pela proximidade com a arte, fica mais fácil de entender, compreender o julgamento das coisas. O julgamento da luta de Muay Thai ele não é tão preciso, por exemplo, como o futebol. Olha, passou essa bola da linha, tá fora. Né? Tá Tá, dentro da linha, tá no jogo. No Muay Thai, não. O mesmo chute visto de um ângulo diferente muda toda a interpretação. Então, a entendi. vivência do esporte ele auxilia muito a você não cair no erro de uma interpretação muito baseada na teoria. Entendi. E existe uma formação, uma academia, alguma coisa que vá formar esses árbitros, que vai ensinar isso? Normalmente as grandes equipes de arbitragens, né, que existem no país hoje, elas são responsáveis por formar times de arbitragem.
Tá. Então, você vai ter várias federações aqui e organizações que já atuam dentro da modalidade há bastante tempo. E essas organizações, elas dão workshop, dão cursos, dão seminários, né, cursos especificamente para a formação, porque é diferente. E através desses cursos se recruta estagiários para que atuem ali em eventos como estagiários. E de acordo com o desenvolvimento de cada um, o resultado de cada um, eles entram para o quadro oficial e começam a fazer parte. Aí, ou seja, dependendo da competição, tem que estar num quadro oficial de árbitros. O que acontece hoje é que é muito difícil se ter um evento que não contrate um quadro oficial de arbitragem. Tá. Antigamente era comum, como eu falei antes, tinha treinador e tudo mais. Depois surgiram pequenas equipes de arbitragens formadas pelos mesmos treinadores que se tinha antes, né? Mas um pouco mais organizado, né? Mas ainda sem um respaldo legal, sem algo realmente concreto. Regulamentado, né? Regulamentado, e que você pudesse depois a quem reclamar. Tá. Caso você não concorde com alguma coisa, como é que você vai reclamar para um grupo de amigos? Certo. Dificilmente você vai ter a razão. Então, hoje em dia, existe uma competição entre os eventos. Um evento tende a querer ser melhor do que o outro, ter mais espaço do que o outro. Um dos caminhos para isso é contratar uma equipe real, uma equipe profissional. Então, ninguém mais que está entrando na arbitragem quer entrar na arbitragem em grupo de amigos, porque não vai ter oportunidade de trabalho. Então, praticamente, eu posso dizer hoje que 95% dos eventos que existem hoje, desde os pequenos, já contratam grandes equipes de arbitragem. Então, se você entrar pelo caminho errado, você não vai ter oportunidade. Até para deixar mais verdadeiro, transparente ali a competição entre si, né? Entre os competidores. Como treinador, você teme colocar o seu atleta no lugar onde a arbitragem não é confiável. Tá. Porque aí, vamos colocar, você é obrigado a ganhar por nocaute. Ou você nocauteia o adversário, ou você não pode reclamar da luta. Quando você tem uma equipe de arbitragem séria, você tem critérios, você tem a quem reclamar, a quem contestar, porque a própria equipe de arbitragem também tem o seu nome em jogo. Tá. Então, não é só eu vou errar e tudo bem, dane-se, o atleta que foi prejudicado. Antigamente podia ser assim, mas hoje não, eu vou errar e amanhã eu não sou mais contratado. Entendi. Entendeu? Então, a responsabilidade de fazer um trabalho correto pesa para todo mundo. E como que funciona essa dinâmica assim da competição mesmo no Muay Thai? É por rounds? É por blocos? São rounds. Nós temos alguns formatos diferentes, mas os dois formatos mais comuns são lutas de 5 rounds, que é a forma mais tradicional, a forma mais prevista nos regulamentos. E nós temos adaptações para lutas de 3 rounds. Tá. Então, a diferença aqui está em limitação de tempo. Lutadores profissionais masculinos vão lutar 5 rounds de 3 minutos, com 2 de descanso. No caso das mulheres, em vez de 3 minutos de duração, cai para 2. E nas lutas amadoras, aí você tem várias modalidades diferentes aqui de tempo. Você tem infantil, luta de 10 anos, por exemplo, com rounds de 1 minuto. Entendi. Então, e com uma proteção muito maior em cima dos atletas, com equipamento e tudo mais. E de acordo com que vai subindo faixa etárias de idade, esse tempo vai aumentando até chegar no nível adulto, onde realmente vai pegar a regra profissional. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, eu falei bastante sobre Muay Thai aqui, né? Como eu te falei, até por curiosidade mesmo dos seguidores do portal. E aí, um dos convidados chegou a comentar o seguinte: na competição, o primeiro momento é de você observar o seu adversário, e aí depois você tem mais um outro momento, X, e aí em 2 momentos de luta, e às vezes o árbitro vai e encerra no 4º round, uma coisa assim, no 4º bloco. Como que é feito isso, assim, esse encerramento? Você tem que ter uma... Existe algum aspecto, tipo, é por pontuação, tipo, não tem como mais a pessoa se recuperar? Existem vários critérios diferentes. O que acontece, esclarecendo um pouco da pergunta, é que o Muay Thai ele mescla muito a marcialidade da coisa, né, que é o esporte de contato, com a filosofia da modalidade. Então, você tem alguns aspectos culturais ali e filosóficos dentro da modalidade que confunde um pouco o público de fora. Então, você vai ter alguns rituais, por exemplo, uma forma adequada de entrar dentro do ringue, um protocolo ali para você poder fazer
a saudação ao seu treinador, à sua equipe, às suas crenças. Você tem uma conversa com o oponente em cima do ringue ali, gestual, simbólica. Tem uma espécie de uma dança, que é o Hamuai, onde você traz algumas energias em questão ali. Tem muito respeito. Por regra, você é obrigado a cumprimentar seu adversário. Se você não cumprimentar, você não luta. Uma demonstração de respeito e tudo mais. O que acontece em relação aos rounds é que nós, ao trazermos a modalidade para o país, nós aprendemos de forma errada e nós acabamos aprendendo inicialmente lá atrás através de vídeos de YouTube, por exemplo. E algumas coisas vieram para cá sem a devida interpretação. O que é muito comum na Tailândia é que em uma luta de 5 rounds, os 2 primeiros rounds, os atletas quase não lutam um com o outro. Então faz um jogo mais calmo, mais tranquilo. E o porquê disso lá? Porque nós temos apostadores, nós temos pessoas em volta colocando dinheiro. Então, nesse momento é um momento de apostas, é um momento onde o atleta realmente pode fazer dinheiro. Então, eles seguram o máximo possível, esses 2 primeiros rounds aqui, para gerar o máximo de apostas possível, e do terceiro round em diante começa a se entregar mais. Aqui, para nós não temos a questão da aposta. Lá, inclusive, tem uma máfia muito forte envolvida. Tem atletas que tem que perder, se não perder, fica estranho. Perde a vida, Perde a vida, familiares, Então, e também tem uma questão de sobrevivência. Tem muita gente ali que luta para sobreviver, não é um esporte de rico. É um esporte que se coloca desde criança em um abuso, uma exploração da criança para a criança sustentar a família. Porque não tem o que colocar na mesa. Hoje em dia, com os grandes eventos chegando, a coisa está mudando. Então, você tem atletas muito bem remunerados e agora com mais orgulho de praticar. Nós tínhamos a ideia de que o tailandês pratica por amor, mas na verdade não. O tailandês praticava por necessidade. Se ele pudesse tomar porrada na cara por amor, é difícil isso. Não faz muito sentido. O cara se aposentar com 24, 25 anos porque o corpo todo está quebrado, isso não é muito inteligente. Hoje nós temos um cenário mudando. Hoje sim, nós temos atletas muito bem remunerados e tudo mais. Aqui no Brasil, inicialmente foi copiada essa ideia de primeiro e segundo round não lutar, porque nós acreditávamos que realmente não se lutava primeiro e segundo round, que a luta começava a valer a partir do terceiro. Hoje não, hoje cada vez menos a gente cai nesse erro, cada vez mais a gente tem a interpretação correta da coisa. E alguns atletas, por estratégia, não lutam primeiro e segundo round para poder ter resistência até o quinto round. Entendi. Suportar 5 rounds. O que acontece no julgamento das lutas é que quando nós estamos arbitrando, o árbitro, que é o cara principal que fica lá em cima do ringue, ele avalia as condições de vitória, se você realmente tem chances de vencer do seu oponente. E se ele interpretar que não importa o que você faça, você não vai conseguir virar essa luta, você não vai ganhar essa luta, ele encerra a luta para te preservar. Porque o papel do árbitro ali em cima é te preservar através do cumprimento da regra. E a regra diz que se alguém não tem condições de vencer o outro, esse alguém não pode continuar. Seria um paralelo a tal do nocaute técnico que tem, por exemplo, no boxe? Quando o árbitro interrompe a luta por falta de condição técnica, é um nocaute técnico. Tem a gíria, a forma popular do Muay Thai de chamar de Sud Muay Thai, que é o cara não tem condição de vencer essa luta, não tem como ele virar isso, então a gente interrompe para proteger ele. Tecnicamente é inferior, ou o rendimento dele caiu muito na luta, ele não tem condições mais de continuar aqui. Então o árbitro vai proteger ele. Ou melhor, o árbitro vai proteger ele através da regra. A regra é que protege ele. Nós também temos essa falsa ideia de que o árbitro está ali para salvar vidas, e o árbitro está nem aí para você. O árbitro está preocupado com a regra. Então, se a regra estiver te protegendo naquela situação, ele vai interromper, ele vai intervir. Mas se a regra não estiver te protegendo naquela situação, você que se dane. Eu sempre fui contra essa interpretação de salvar vidas, porque se fosse assim, nós não permitiríamos que um desse soco na cara do outro, chutasse a cara do outro, cotovelada na nuca do outro. São um golpe muito complicado ali. E golpes permitidos, E golpes permitidos. Mas a regra diz que pode. Então pode. Então eu estou ali para cumprir a regra. E a regra ela é bem protetiva. A regra ela tem algumas interpretações muito legais ali que garantem o atleta a não sofrer tantos danos ali. O que acontece é que o árbitro também é um ser humano e às vezes o árbitro erra. E aí é onde o atleta pode se machucar. Mas no geral é assim. Então a regra ela é por pontos, existe uma pontuação que a gente estabelece para cada round. Por regra, todos os rounds são iguais.
Então, tanto na Tailândia quanto aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, o primeiro round tem que ser lutado, né? Mas o atleta é que define se ele vai lutar. O árbitro não pode pegar na mão e obrigar o cara a lutar, né? Mas, por regra, todos os rounds são julgados iguais, todos os rounds são avaliados iguais e todos os rounds têm o mesmo peso dentro da luta. É lógico que, como juiz, se nós analisarmos os últimos rounds, eles têm um valor simbólico mais importante. Não concreto, mas simbólico. Porque parte do pressuposto que já se passaram 4 rounds. E como assim esse atleta ainda está tendo tanta disposição? Como assim esse atleta ainda está tendo tanta efetividade, né? Enquanto o outro já está bem inferior. Então, se manteve com maior resistência, se manteve com mais efetividade até o final, provavelmente esse atleta está ganhando a luta, provavelmente ele é o mais forte na luta, né? Então, mas isso é simbólico, isso não dá para se levar na prática, na regra ali, porque cada round é avaliado separado e existem situações onde essas papeletas, onde a gente marca, elas são recolhidas a cada round e elas precisam estar preenchidas. Então, um round não pode interferir no outro, cada round é uma luta diferente. Entendi. Então, vamos colocar que o cara que vai lutar 5 rounds, ele vai lutar 5 lutas em um dia. Que cada round é uma luta diferente. Entendi. E assim, é um árbitro só? Ou você precisa ter um outro auxiliar, um segundo árbitro? É um conjunto. Nós temos o árbitro, que é o central, o que está acompanhando ali e fazendo se cumprir a regra. Esse é o papel dele. Então, ele não está julgando a luta, né? Ele está fazendo se cumprir a regulamentação, evitando faltas, penalizando quando há faltas, dando ritmo para a luta se os atletas não querem lutar, então acelerando a luta, né? Sempre de olho nos lances. Nós temos 3 juízes laterais. Esses juízes não estão preocupados com falta, porque caso haja uma falta, alguma coisa assim, o árbitro vai sinalizar para eles perca de ponto, alguma coisa assim. Eles estão julgando ali o desempenho dos atletas, o quão efetivo cada atleta está sendo, né? E eles é que vão dar a pontuação, eles é que estão julgando. Nós temos um cronometrista, que é o responsável pelo tempo, a marcação do tempo. Então, é o que vai soar o gongo, que vai soar o sino ali. E nós temos o diretor de arbitragem, que está avaliando o trabalho de todos que estão trabalhando naquela luta. Então, é um trabalho que funciona em sincronismo, né? O cronometrista, ele comanda todos os tempos da luta. Então, ele determina ali quando a luta começa, quando para, quando vai ter intervalo, quanto tempo pode ficar no intervalo e tudo mais. Os juízes estão focados ali no julgamento da luta, na avaliação dos atletas. E o árbitro está conduzindo dentro da regra. No final de toda a luta, o diretor de arbitragem ele faz uma avaliação completa do cenário para ver se não houve erros, né, de condução do árbitro ou erro de julgamento dos laterais. Estando tudo certo, ele valida a decisão e anuncia o resultado. Muito bom, gente. Você vê que o negócio não é tão simples assim, né? A questão da competição, competir por competir. Existem regras estabelecidas e é o que você falou mesmo, é uma equipe, né? Sim. É um corpo de árbitros, sim, né? Corpo de arbitragem. De arbitragem, para poder ter uma luta ali correta dentro das regras, né? Do Muay Thai. Olha, só tenho a te agradecer aí, Rogério, pela sua participação, esclarecer pra gente isso aí. Acho que era uma dúvida que todo mundo tinha, assim, de tudo que a gente falou sobre luta aqui dentro dessa pauta que nós viemos abordando aí nos últimos dias. E nada como encerrar esse assunto aí com chave de ouro aí, falando sobre a arbitragem que existe, né? E crescendo, né? Pelo que você tá falando, sim. Expandindo bastante aqui, né? É uma tendência natural, né? O esporte é um esporte muito dinâmico, é um esporte muito atrativo, mas que não gerava tanto público por falta de investimento financeiro, não dava retorno. Chegando grandes eventos e com a globalização do esporte, começa a dar mais retorno. Então, é algo muito dinâmico, muito atrativo e financeiramente viável. Então, as pessoas começam a procurar cada vez mais. Fora os resultados físicos, né? As pessoas procuram hoje para emagrecer, qualidade de vida, condicionamento. É um esporte muito completo. Então, esse conjunto de coisas atraem cada vez mais as pessoas para isso. Então, o esporte está em alta, está crescendo muito. E tudo aquilo que está em alta e começa a aparecer muito e surgir muito, traz mais olhares. Quanto mais olhares, mais portas se abrem, mais oportunidades vêm, né? Então, nós temos aqui no Brasil uma comunidade internacional de olho para cá. Então, grandes cinturões, grandes eventos estão premiando os atletas de forma adequada, cada vez melhor.
isso faz com que o esporte cresça muito. Então, 2025 tem muita coisa boa chegando aqui no Brasil. A tendência é que o Muay Thai exploda muito no ano que vem. E os atletas também, né? Com esse incentivo, com essas premiações melhores, eles conseguem se dedicar mais ao esporte também. Porque eu acho que a manutenção do atleta sempre foi um problema, né? O atleta profissional, por exemplo, né? E aí ele tem mais recurso para isso também. Recurso e orientação. Tá. Porque são duas coisas que precisam caminhar junto, né? No passado, nós não tínhamos recurso e nós não tínhamos orientação. Então, imagina, você não tem condição financeira para se manter e você não sabe como se manter. Então, fica muito difícil. Hoje está diferente. Hoje, alguns atletas já conseguem ter uma condição boa, já conseguem se manter basicamente da luta. E o melhor, tem o conhecimento. Então, até aqueles que não têm a condição ainda, eles já começam a se preparar de forma mais apropriada, de forma mais adequada. Né? Cadências de treino, alimentação, rotina. Isso faz com que o atleta chegue no alto rendimento muito melhor preparado do que antes. Né? Antes o cara chegava no alto rendimento, mas ele não conseguia render mais, porque ele já estava todo destruído, todo arrebentado. Se preparou muito mal. Agora não, agora a gente tem os atletas chegando em alto rendimento, cada vez mais novo e cada vez melhor. Isso dá uma longevidade para a carreira dele, né? Garante que ele esteja no holofote por mais tempo e que ele consiga construir um patrimônio pessoal ali. Então, cada vez mais nós temos praticantes da modalidade querendo viver da modalidade, né? Não sonhando com a modalidade, mas já ali conseguindo dar seus primeiros passos, conseguindo alguma coisa. Antes, literalmente, se lutava por prazer de subir no ringue. Eu quero subir lá, eu quero dar porrada, eu gosto dessa adrenalina e pronto. Mas não vou ganhar vida com isso. Né? Hoje nós temos um olhar diferente. Um outro cenário, né? Nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, acontecendo eventos com cinturões do WBC, o Consulado Mundial de Boxe. Quando eu era novo, quem tinha isso era Mike Tyson, tinha um cinturão verde daquele. Hoje um atleta de Muay Thai pode ter um cinturão daquele. Então, é diferente. O cara, você vê uma forma muito diferente. A carreira do cara muda. O olhar para o futuro dele muda. Então, antigamente, poxa, eu vou parar de beber porque eu sou lutador. Mas o lutador vai te levar, a lutar vai te levar até onde? Não, é só por diversão, é só por hobby. Isso é um incentivo muito fraco para mim largar esse vício. Hoje, o garoto pensa... Não vou me envolver com drogas, não vou beber, eu vou me alimentar melhor, eu vou dormir bem porque eu quero ser campeão do WBC. Que legal, então, sim. Muda tudo. Outro incentivo. Outro incentivo. Então, você tem toda a transformação filosófica da modalidade, né, da arte em si, do esporte de contato, da arte marcial em si, que já mexe muito com a vida das pessoas. E agora você tem um incentivo de carreira, um incentivo de onde eu vou chegar. Né? Então, não é só aquele mestre que vai dar um conselho para você de que, olha, não faz isso que isso é ruim para sua vida, né? E você fica pensando, ruim no quê? Né? Agora não, agora é um cara que vira para você e fala, olha, não faz isso que isso vai te prejudicar na sua vida pessoal, no seu relacionamento, na sua casa, seus pais, sua escola, seu trabalho, e também vai te impedir de ganhar um título. E também vai te impedir de ganhar grana. Saca? E vai te impedir de ser um atleta de performance, um atleta profissional da modalidade. Né? Vai fechar portas para você. Então, pensa bem. Então, com isso, mudou muito o cenário, mas mudou muito. E a tendência é que mude cada vez mais. Realmente, a modalidade está em crescimento, um bom crescimento, e as pessoas estão vendo ela cada vez com um olhar mais sério, com um olhar mais de trabalho mesmo. Antes, você falava que trabalhava com Muay Thai, as pessoas, mas você trabalha com o quê? Você é sua prática, né? Sua atividade dali. Eu dou aula de luta, mas e trabalho? Você faz, sabe? Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas já têm um olhar mais profissional da coisa. Isso é muito gratificante para a modalidade. Isso aí. Obrigada, viu, Rogério, pela sua participação aqui. Acho que foi muito esclarecedor. Tirou todas as dúvidas de todo mundo que tinha, né? Sobre arbitragem, sobre funcionamento das competições mesmo. E é isso, gente. Vamos terminando aqui. Dá pra gente ficar falando bem mais aqui. Mas, olha, vamos terminando aqui nossa resenha corporativa. Se inscrevam aí nos nossos canais, lá pelo portal R011, pelo Guia 011, lá pelos canais do Lex Studio também. Siga lá também o Rata Muay. Rata Muay, isso aí. E clica, compartilha no sininho ali, clica, dá um like, tudo mais que tem direito. Um beijo a todos e até a próxima. Valeu, obrigado.